Pessoal, dando continuidade aqui no nosso estudo de um investimento imobiliário para destinação dos apartamentos para locação, tá? Eu finalizei aqui a parte 1, né, introduzindo a questão da depreciação e do valor residual, né, para a gente ter uma ideia, né, de que valor a gente pode atribuir a esse apartamento lá no final do prazo de locação, para ver se compensa financeiramente, economicamente, a gente fazer o chamado retrofit no apartamento e no edifício de uma forma geral, para poder locá-lo nas mesmas condições, né, do apartamento como se fosse novo, tá? Isso é chamado retrofit, tá? A gente faz um retrofit depois de um determinado prazo, né, uma reforma, né, geral, um retrofit, você coloca o empreendimento conversando, né, com as condições atuais em termos de arquitetura, de tecnologia, de acabamentos e tal. Né, no prazo de 15 anos aqui muitas coisas mudam, né, muitos padrões arquitetônicos mudam, muitas tendências surgem. Né, é interessante você fazer um retrofit para você colocar o apartamento para um novo ciclo, né, de locação, né, de todas as unidades. Ou vender. Você pode vender o prédio, né, unidade por unidade ou o prédio inteiro. Né, como que você toma essa decisão? Né, vamos considerar que você tem um certo recurso, você invista em apartamentos populares, você construa um prédio popular. Né, um prédio popular com acabamento básico, né, você quer investir pouco para alugar, né, e ter sua rentabilidade ali. Esse apartamento ele vai acabar mais rápido. Né, pode ser que lá no final de 15 anos, né, o custo para reformar esse apartamento seja mais alto, né, do que o valor de venda dele. Né? Então você vai vendê-lo. Né? A decisão é tomada dessa maneira. Né? Se você tiver um custo de retrofit, de reforma, que seja mais alto do que o valor de venda do apartamento, né, é preferível você vendê-lo, né, e aplicar o dinheiro numa construção nova. Né? Agora, né, se você comprou e construiu, né, um edifício, né, de padrão bom, né, razoável, né, visando a durabilidade ao longo dos anos, né, muito provavelmente o valor de reforma, né, o valor de retrofit após o ciclo de locação, né, ele vai ser menor, né, do que o valor residual desse apartamento. Né? Mas em qual medida? Né? Quanto que vai ser? Né? Se for calculado, né, ao pé da letra, né, a gente tem que calcular a chamada depreciação e projetar o valor do apartamento lá no futuro. Né? Daí, né, a gente subtrai uma coisa da outra, a gente obtém o chamado valor residual e compara com a depreciação acumulada, que é o mesmo valor necessário para você colocar o apartamento, né, nas mesmas condições, de novo, através de um retrofit / reforma. Ok? Então vamos lá, aqui é muito simples. Ó. Tá? Aqui a gente tem a avaliação imobiliária, né? Esse aqui é um cálculo que a gente faz dentro de norma técnica, todos os bancos trabalham dessa maneira, as melhores construtoras, as construtoras profissionalizadas trabalham desta maneira. Você calcula o valor mais provável de venda dentro de uma estatística chamada inferencial, né, com fundamentação aí o máximo possível por norma, né, com grau de confiança o mais alto possível. Tá? Nesse caso aqui, 450 mil, o valor de venda desse apartamento na data atual. Tá? Custo de construção, ó, né, a gente vem aqui com o orçamento dele, ó, por unidade, a gente calculou isso previamente, né, já está inserido aqui na célula de cima, né, no último trecho lá desse vídeo você viu, está aqui. Orçamento calculado em detalhes, né, está aqui o valor de construção por unidade, considerando o rateio, né, por unidade do custo de construção das áreas comuns, né, calçada, passeio, muro, né, enfim. Todas as áreas comuns do empreendimento a gente rateia pelas unidades na proporção da fração ideal e tem ali o custo de construção total. Aí você volta a dividir pelo número de unidades, você tem o valor por metro quadrado, né, de unidades, okay? Por unidade, ok? E o custo de construção, né, por unidade. Aqui então a gente começa a fazer os chamados reajustes. Ó. Né, aqui eu vou colocar aqui o índice da ABCIP, Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário, tá, do Brasil. Eles têm um índice lá calculado em todo o Brasil, por região, por tipo de unidade, para apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, padrão normal, baixo, alto de construção,
os índices de correção dos valores de venda no padrão anual. Tá? Eu estou considerando aqui um valor um pouquinho mais baixo do que o deles lá, para fins de conservadorismo. Tá? Então, 5,5% ao ano é o índice que vai reajustar o valor de venda deste apartamento. Tá? Colocado aqui num período aí de obra, do ciclo de locação, né, 15 anos, a gente tem aí um reajuste no valor de venda de 170, né, um reajuste do valor atual de venda, que é 450 mil, né, um índice que vai corrigir os 450 mil em 170,81%, levando o valor desse apartamento lá no final de 15 anos para R$ 768.651,01. Ok? O custo de construção a gente faz a mesma coisa, só que a gente reajusta ele pela inflação do custo de construção, né, que é a inflação setorial da construção civil, que é o INCC. Então a gente recalcula, então, né, o custo de construção da data atual, né, para o final do prazo de 15 anos a uma taxa anual de 4,5. Então o custo de construção que antes era de 224, né, lá no final de 15 anos passa para 348. Ok? Aqui resumindo aqui, ó, então o VGV total reajustado, né, que é o valor de venda, valor geral de venda total, né, lá no final de 15 anos, né, ele vai para 18 milhões, né, o que era 450 mil vezes 24, né, o que era 10 milhões e 800 na data atual, passa para 18.447, né, 960,15 lá no final de 15 anos. O custo de construção a mesma coisa, a gente tinha um custo de construção total de 5.384, reajustando esse custo ao final de 18 meses, né, coincidência de inflação período a período, 8.361. Então vamos lá para o cálculo da depreciação, né? Aqui eu calculei a depreciação de duas formas, considerando a taxa contábil, né, exigida por lei para imóvel, que é de 4% ao ano, e considerei a taxa target. Eu considero que o imóvel bem construído, né, com capricho, aí, com acabamento, né, bem feito, né, você não vai colocar lá no piso da sala, né, no porcelanato, 4 pontinhos de argamassa debaixo do piso, né, deixando partes ocas, né, para ele quebrar. Você vai colocar argamassa nele todo, né, você é um cara inteligente, né, não é o lambão, né, então você vai construir um empreendimento que ele tem durabilidade. Isso implica que a taxa de depreciação ela é menor. Eu considero 0,17% ao mês, que é praticamente a metade, aqui, ó, 2% ao ano, tá? Do que a taxa contábil. Então o valor residual, ó, o que seria o valor residual do apartamento lá no final do prazo? É o valor de venda dele lá, depois de 15 anos, menos o custo de reconstrução daquele empreendimento. Aí você tem um chamado valor residual, né, que nesse caso aqui foi positivo. O valor residual no futuro aqui é de R$ 559.632 para você vender esse apartamento lá no futuro, tá? Nas condições que ele tiver lá no futuro. Tá? Você depreciou ele todo, né, e chegou aqui num valor aqui de 559 mil. Tá? Se você reformar esse imóvel, tá, ele pode ser vendido aqui por 770 mil praticamente. Né? Ou seja, 770 mil é o valor futuro da data de hoje. Né? Então você coloca ele nas mesmas condições de novo. Né? Aqui no cálculo de depreciação que eu estimo, né, um cálculo um pouco mais realista, né, o apartamento vai valer 664 mil. Tá? Então, assim, né, qual é a tomada de decisão nesse momento? Quanto que custa para fazer um retrofit? Pela taxa de depreciação contábil, né, o custo do retrofit é igual à depreciação acumulada. Tá? Nesse caso aqui, né, depreciação acumulada, calculada na data atual, projetada, né, lá para, né, final do ciclo. Né? Aqui a gente chegou aqui em 5 milhões, para fazer o retrofit. Então qual é o valor residual no futuro? Não é o valor de venda da unidade, né, reajustado, menos o valor de retrofit, né? Então você tem um valor residual aqui de 13 milhões. Ó. Pode ser que esse reajuste aqui, ó, vamos considerar que ele seja de 400 mil, ele sofreu por N motivos, né, desvalorização por causa do entorno, né, por causa da obsolescência do projeto arquitetônico, da dificuldade de fazer retrofit. Né? Vamos supor que
a ocupação lá favelizou-se, né? Ou foi uma indústria muito poluente, ou foi alguma questão lá que gere uma via de trânsito rápido, né, de industrial, ali que depreciou. Vamos considerar que ele ficou com o mesmo valor, ó, 450 mil daqui a 15 anos, né? Uma situação aqui hipotética. Ó. E o custo de construção dele, ó, de reconstrução, né, de retrofit, ele foi para 8 milhões. Já ficou aqui ainda viável? Mais ou menos, né? 116 mil por apartamento. Vamos supor que ele depreciou o preço, ele ficou muito velho depois de 15 anos. Então, de 450 mil, ele caiu para 380. Você já tem 46 mil de valor residual. Nesse momento aqui, eu me interessaria mais em vender. Eu venderia e construiria um apartamento novo, um prédio novo em outro lugar. Só o trabalho da reforma já não compensa você ganhar 46 mil só. Se isso aqui então for para 350, né, tem empreendimentos aí de baixo padrão, né, que eu já fiz a avaliação aqui dele novo, né, custando 140, fui avaliar depois, daí estava custando 90, né, o preço de mercado, de tanto que depreciou. Muito ruim. Né, um caso específico aqui, né, um conjunto de blocos, né, vários blocos, empreendimento popular. Né, a pessoa vai lá, compra, é muito barato, vou comprar para alocar, para guardar dinheiro para o futuro, que não sei o quê, né, vários motivos aí, muito aleatórios, muito leigo, né, o pessoal. Aí comprou um imóvel com baixíssimo padrão de qualidade construtiva, comprou barato achando que era um bom negócio, comprou por 140 mil, fui avaliar lá 90 mil. E olha lá, né, cheio de apartamento a vender, né, houve ali uma ocupação muito depreciativa. As pessoas foram ocupar aquele apartamento, pessoas de baixa renda, nada contra, mas né, a pessoa começou a colocar varal na porta dos blocos, né, ali na frente ali montou um puxadinho, fez a churrasqueira, montou planta, aqueles carros velhos lá jogados lá sem roda lá dentro. Uma coisa que não houve um cuidado para se valorizar o empreendimento, né? Então você não obtém renda nem de locação e nem de venda. E essas coisas acontecem com frequência. Tá? Não é, a gente tem que ter muito cuidado na hora de investir recursos em apartamento para locação, porque dependendo do tipo de imóvel, a gente não compra porcaria para pensar que vai valorizar daí a 15 anos. Vai acontecer o contrário. Né? E você, mesmo você tendo cuidado de comprar um produto de boa qualidade, um apartamento bem feito, você ainda tem os fatores ainda relacionados à ocupação, né, da área do entorno, né, como eu elenquei aqui, ó. Todos esses itens aqui causam impacto, né, no valor de locação do imóvel e de revenda, né, no chamado retrofit, né, no chamado valor residual. Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas. A gente não loca, né, não compra apartamento para alugar sem ter um mínimo de embasamento, né, um estudo técnico e comercial, né, financeiro, econômico, para você não perder dinheiro. Nesse caso aqui, dentro destas condições, você ainda tem aqui a possibilidade de fazer, dentro da estratégia buy, o sell, né, hold or sell, né, hold é manter, sell vender. Nesse caso aqui, né, se as coisas ocorrerem desta maneira, naturalmente que você vai monitorando isso ano a ano, né, eu sugeriria você fazer um retrofit e manter esse apartamento, né, para poder relocá-lo. Ou se você quiser fazer um empreendimento novo do zero, você ainda tem aqui um ganho expressivo, aqui um ganho muito bom, né, o valor residual é superior, né, ao valor do retrofit. Tá? Quando o valor residual for menor do que o custo de retrofit, é preferível você vender de fato. Né? Se for maior, você pode ter duas opções, ou fazer o retrofit e relocar, né, fazendo o chamado estratégia de hold, né, manter, ou vender e construir um novo, que também não é mau negócio. Ok? A gente faz esse estudo aqui para qualquer negócio, tá? Destinado à locação, tá? Galpão, sala, casa, apartamento, tá? Malls, né? Tem gente que constrói pequenos shoppings, pequenos centros comerciais para locação de lojas ou boxes, né? Geralmente o valor de locação por metro quadrado é maior, é mais rentável, você obtém mais renda, né, por metro quadrado, porém o risco é um pouco maior, que você está atrelado ao sucesso do negócio do cara, né, do locatário. Tá? E o estudo precisa ser feito antes de qualquer investimento para fins de locação, seja comercial ou residencial.